Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, boa noite. Solicitamos a gentileza de desligar ou transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Em nome da Presidência da Câmara Municipal de Feira de Santana, iniciamos a 52ª sessão solene da Câmara Municipal de Feira de Santana, referente à segunda etapa do segundo período da 18ª Legislatura para comemorar o Dia do Médico, atendendo ao requerimento número 21/2018, de autoria da vereadora Aldinei Bastos Marques Neinha. Neste momento, passamos à composição da mesa de honra. Excelentíssimo vereador José Carneiro Rocha, presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana. Doutora Denise Mascarenhas, secretária municipal de saúde, nesta sessão solene representando o excelentíssimo prefeito municipal de Feira de Santana, doutor Cobé Martins da Silva Filho. Senhor Manuel Jorge Portela, venerável da loja maçônica Estrela da Paz. Doutora Mônica Menezes Bahia, palestrante desta sessão solene. Convidamos para compor o plenário desta Casa Legislativa, doutora Eli Brandão, pneumologista, doutora Liana Rangel, ginecologista e obstetra, doutor Rodrigo Matos, clínico, doutora Cláudia Cristina Visgueiro, ginecologista, doutor Ricardo José Leite Borges, pediatra, senhora Sandra Pege, diretora do Hospital Dom Pedro de Alcântara, doutor João Carlos de Oliveira, doutor clínico da UPA da Queimadinha. Senhor Lucivan Piropo da Silva, diretor do Sindicato dos Propagandistas e Vendedores de Feira de Santana. Doutor Yuri Maia Fonseca de Jesus, chefe da Divisão Médica da Secretaria Municipal de Saúde. Senhor Manassés Rodrigues, esposo da doutora Liana Rangel. Senhora Patrícia Falcão, chefe de gabinete da Secretaria de Saúde. Senhora Gésica Dantas, namorada do vereador Cadmiel Pereira. Senhora Rosa Maciel, diretora do Hospital de São Gonçalo dos Campos. Doutor Hildberg Trindade, médico do Hospital Geral Clériston Andrade. Com a palavra, para a declaração de abertura desta solenidade, Sua Excelência, o presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, vereador José Carneiro Rocha. Senhoras e senhores, muito boa noite. Agradecendo a mestra de cerimônias, esta jovem senhora Camila Medeiros,
Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta a 52ª sessão solene para comemorar o Dia do Médico. Anunciamos neste momento a execução do hino nacional brasileiro. Gostaríamos de registrar as presenças na galeria desta casa do senhor Jerônimo Ribeiro Lima, diretor do Simprovenfis, e do senhor Rizomário Lobo, representando a Previdência Municipal de Feira de Santana. Com a palavra, Sua Excelência, o presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, o vereador José Carneiro Rocha. Eu gostaria de convidar para o plenário o senhor João, ele que é o gerente da UPA da Queimadinha. Solicito a vereadora Jerusa Sampaio, primeira secretária desta Casa Legislativa, que proceda à leitura do expediente desta sessão solene. Boa noite a todos e a todas.
Excelente senhor vereador José Carneiro Rocha, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Prezado senhor, acusamos o recebimento do convite para a sessão solene a ser realizada no dia 18 de outubro do ano em curso, data alusiva ao Dia do Médico. Solicito desculpas pela ausência, motivada por compromisso anteriormente agendado, uma vez que estarei em viagem para participar de um evento na cidade de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais. Ademais, parabenizamos a doutora Mônica Menezes, ilustre palestrante da sessão solene, e a vereadora Aldinei Bastos Marques, autora do requerimento para a realização da sessão, bem como aos demais vereadores da Casa da Cidadania. Atenciosamente, doutor João Batista de Cerqueira, coordenador do Núcleo de Educação Médica da UFES. Parabéns aos profissionais médicos pela homenagem palestrada a esta data. Secretário Antônio Carlos Borges Júnior. É o que consta, senhor presidente. Agradecendo a primeira secretária, vereadora Geralda Sampaio, concedo a palavra à vereadora Aldinei Bastos, a Neinha, autora do requerimento de número 21/2018, para saudar os médicos e a todos os presentes em nome desta Casa Legislativa. Boa noite, senhor presidente. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por ter a oportunidade de estar aqui nessa noite e abrir esse evento que para mim é muito, muito, muito importante. Quero saudar o excelentíssimo vereador José Carneiro Rocha, presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, a doutora Denise Mascarenhas, secretária municipal de Saúde, nesta sessão solene, representando o nosso prefeito municipal, doutor Colbert Martins Filho, a doutora Mônica Menezes Bahia, palestrante dessa sessão, que Deus abençoe, tá? O senhor Manuel Jorge Portela, né? Da loja maçônica Estrela da Paz. Eu saúdo a cada um de vocês aqui nessa noite. Estou muito, muito, muito feliz. Agradecer esse plenário. Deus continue abençoando a vida de cada um, né? Muito obrigado por estar aqui. Dizer que hoje é 18 de outubro, Dia do Médico. Me emocionei, Liana. Vou começar assim, quando te vi. Porque sei de todas as dificuldades, amiga, que tivemos no passado, no presente e que estamos vivendo hoje. Mas estou feliz por você fazer parte da minha história e estar aqui nessa casa para comemorar o Dia do Médico. A doutora Eli, muito obrigado pela sua presença, minha amiga. É muito bom te ver aqui perto de mim. Feliz de te ver, doutor Idenberg. Nas horas mais difíceis, você estava comigo sempre. Agradecer a doutor Yuri, a doutora Cláudia, a você, meu filho. Você é muito, Rodrigo, especial. Você contribui muito para a nossa cidade. Eu preciso quebrar os protocolos para que as pessoas saibam verdadeiramente o sentido de ser médico. Qual o sentido de ser médico? Você contribui muito. Deus abençoe essa tua força, essa garra, esse dinamismo de fazer por Feira a diferença, de Feira de Santana. A doutora Alex Osório, a minha amiga linda, doutora Denise, te amo de coração. Obrigada. Muito, muito feliz pela presença de vocês. Hoje à tarde, eu passei a tarde respondendo os que não estão em Feira de Santana, fora do país, mas mandou mensagem dizendo que não tinha como estar. E outros estão no plantão, que nós entendemos que é difícil ser médico. Agradecer aos meus colegas vereadores, Cadimiel Pereira, que está aqui nessa noite, muito obrigada. Ao vereador, a vereadora Jerusa Sampaio, Deus continue te abençoando. A João Bililio, meu amigo lindo, te amo, Deus abençoe. Ao presidente dessa casa,
Ao meu querido Ron, muito obrigado por ter vindo. Deus abençoe. Quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui nessa noite para comemorar o Dia do Médico. Você, breve, muito, né? Porque eu estou vendo que todos estão ansiosos para saber. Tem pessoas médicas que nunca veio aqui na Câmara, nunca teve a oportunidade. Seja bem-vindo. É daqui que nasce um coração como o de Neinha e de outros vereadores para lutar por tudo aquilo da dificuldade que vocês têm passado lá fora. Agradecer a Sandra Pérez, diretora da Santa Casa, que está conosco também, a doutor Ciro, ao diretor, né, da UPA ali, que tem feito um trabalho brilhante, a minha amiga Rosa Maciel, Elisama Mendes. Muito obrigada a vocês por estar aqui. Faz o discurso e eu estou aqui só pensando no meu discurso. Como comemorar o Dia do Médico? Quando eu cheguei aqui, foi o que mais me chamou a atenção. Era falar do Dia do Médico e comemorar. Porque médico é difícil. Quando eles... Já é difícil passar no vestibular, de cara, para ser médico. Para mim é uma das profissões mais bela e mais linda. Porque eu a vereadora Neinha, vivenciou de perto a alegria, o choro e a dificuldade de cada um que se formou, que se graduou. Quero dizer que vocês são filhos, que não estão todos aqui, mas que são filhos que eu amei e que eu desbravei para tentar mudar a história da nossa saúde na Bahia. Todos os profissionais têm o seu dia. 18 de outubro é o dia do médico. Com certeza, não poderiam deixar essa data passar em branco. Afinal, um profissional tão importante merece ser lembrado. O médico faz parte de todas as nossas vivências, desde o nosso primeiro dia de vida até o último dia. São eles que avaliam as nossas dores. Por vezes, medos, angústia, dores, sofrimento, eles passam a ser chamados o nosso anjo, quando seguramos na mão dele. E eles, como instrumento de Deus, vem e faz essa dor parar, faz essa angústia parar. Ser médico é ser anjo, guiado por Deus na terra, para tirar uma mulher da dor de parto, para fazer uma cirurgia, para fechar uma ferida. Tudo vem dessas mãos perfeitas, que é vocês, médicos. São eles que aliviam nossas dores e que cuidam com tanto carinho e dedicação. Afinal, sabemos que a formação de médico não é fácil. Do vestibular até mesmo as especializações. É difícil ser médico. Mas é uma profissão muito linda. Eu tenho orgulho de saber que eu tenho amigos que são médicos. Médico não possui dia e nem hora para trabalhar. As emergências surgem em qualquer momento, em qualquer situação. Frequente. Eles deixam a família, deixam os amigos, deixam a festa, deixam tudo. Para salvar a vida e para abraçar a profissão escolhida. Por isso, hoje, eu trouxe a doutora Mônica, uma guerreira que abraçou nesses últimos dias uma questão muito forte que brada no meu coração. Era a mudança da Bahia para a nossa saúde. Você, doutora Mônica, foi a escolhida para tratar nas duas versões, a medicina e também a mudança e a luta que Deus proporcionou. Vou falar um pouco de você, porque é muito fácil falar de quem vai para a ponta para lutar, para ser guerreira, destemida, mulher, mas está ali para tentar mudar. Você tentou, você lutou, mas estamos aqui de pé para continuar segurando a sua mão e vai até o fim. Assim é todos os médicos. Assim é você, doutora Eli. Assim é você, doutora Eliana. Quando dá aqueles plantões e quando passa em vários lugares ao mesmo tempo. Cada um de vocês, médicos,
É muito difícil. Mas vocês não esquecem, vocês são os anjos que o Senhor proporcionou para ser da terra. Gostaria de salientar que neste dia tão especial, fiz questão de convidar uma grande médica para trazer um pouco do seu conhecimento, a sua experiência a doutora Mônica Bahia. Esta é a forma, ela se formou em medicina na Escola Baiana de Medicina em 2001. Em 2004, já começou a ser uma guerreira. Trabalhar na maternidade pública de Salvador e dos interiores da Bahia, tendo vivenciado diferenças da saúde pública, entre as quais falta de leito, medicação, materiais, ambulância, equipe. Muito difícil chegar num plantão, não ter uma ambulância para transferir, não ter a medicação, não ter solução para chegar num plantão e ter que executar o melhor de você. Doutora Mônica, em 2013, participou ativamente da mobilização por melhores condições de trabalho na maior maternidade da Bahia, maternidade Professor José Maria de Magalhães Neto. Nas negociações, entrou entre os funcionários a Santa Casa de Misericórdia e a Secretaria de Saúde da Bahia obteve êxito nos pleitos. Parabéns, doutora. Parabéns. Deste modo, foi convidada a integrar a diretora do Sindicato dos Médicos, em 2014 e até o prezado momento. Atualmente, integrou-se da Ordem dos Médicos do Brasil, movimento político da classe dos médicos, onde pode contar a sua experiência e falar das dificuldades de uma Bahia, aonde ela, com certeza, vai explanar tudo aquilo que ela veio e que ela vivenciou para a nossa Bahia. Tem segredo, doutora Mônica, que hoje a senhora vai passar, que muitas pessoas não têm conhecimento. E hoje Deus permitiu a senhora estar aqui. Quero agradecer a cada um de vocês, deixar meu muito obrigado e parabéns a cada um de vocês, médico, que é o anjo que Deus escolheu para estar na terra. Parabéns, muito obrigada. Eu gostaria de convidar para o plenário o coordenador da Policlínica da Rua Nova, o doutor Breno Leão, bem como a doutora Aline Matos. Convidar também para o plenário a enfermeira Michele Teixeira, ela que representa a coordenação geral das policlínicas. Concedo a palavra à doutora Mônica Menezes Bahia, palestrante desta sessão solene, para falar sobre o trabalho do médico na atualidade. Boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria de iniciar saudando o excelentíssimo vereador José Carneiro Rocha, presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, doutora Denise Mascarenhas, secretária municipal de saúde, nessa sessão solene, representando o excelentíssimo prefeito municipal de Feira, doutor Colbert Martins da Silva Filho, senhor Manuel Jorge Portela, venerável da loja maçônica Estrela da Paz, cunhado. Agradeço o convite da vereadora Neinha e gostaria de agradecer a todos, né, as demais autoridades, aos colegas, né, que vão entender tudo que eu vou falar aqui, né. Quando eu fui convidada, eu imaginei que tipo de apresentação eu faria. Então, falar um pouco do que é o ser médico e do papel do médico na atualidade.
Então, hoje nós vivemos numa sociedade que não tem a saúde que merece, que não tem a saúde que precisa, que não tem a saúde que deveria ter. E isso pesa muito sobre os ombros dos médicos, sobre os ombros dos outros profissionais da saúde. Então, quando eu falo médicos, eu falo porque eu sou médica, mas eu entendo que nós somos equipe. Quando sofremos, sofremos todos juntos. Médico, enfermeira, auxiliar de enfermagem. São os três que formam aquela equipe ali básica. Então, eu queria falar um pouco sobre a judicialização da saúde, né? Vivemos num estado, a Bahia, que é um estado que tem sérios problemas da saúde pública. Nós temos a famosa Central de Regulação, que é uma prova de que nós não conseguimos dar ao baiano a assistência que eles precisam. Faltam leitos, faltam exames, faltam materiais, e isso é a verdade. E quando o paciente chega para a gente, ele chega com ansiedade, ele chega com raiva, ele chega frustrado, porque ele pensa que ele vai ter uma assistência e, na hora, ele não consegue ter aquela assistência. E as pessoas que estão na frente dele, ele personifica a frustração dele. Então, muitas vezes, esse primeiro contato é muito difícil e nós médicos sofremos muito com esse primeiro contato, assim como a enfermagem. Então, eu quis focar nessa parte da judicialização da medicina e, no final, eu vou fazer um apelo a nós médicos no encerramento. Então, eu queria falar um pouco sobre o trabalho do médico na atualidade. Pode passar. Medicina é o conjunto de ciência e técnicas que tem por objetivo prevenir, atenuar e curar dores. Afinal, nós devemos curar às vezes, aliviar frequentemente e confortar sempre. Pode passar. O que é ser um bom médico? Quando a gente para pensar, a gente está na faculdade, a gente fala assim, poxa, eu quero ser um bom médico, né? Ser um bom médico é ser ético, é você ter qualificação, é você estudar para oferecer para o paciente o melhor possível. É você olhar para o paciente e não ver um apendicite. Você vê uma pessoa que está com dor, que está rodando, que está sofrendo, que está ansioso, que está com medo, né? Então, é você ter qualificação técnica e você não perder a empatia pelas pessoas. Não é fácil, já que nós vivemos numa pressão, nós temos, às vezes, uma recepção. Às vezes, o paciente ele chega, como eu falei, com essa ansiedade, e ele quer tudo muito rápido, ou ele está nervoso, está estressado. Então, a gente não pode perder a empatia pelo ser humano. Então, sermos éticos, sermos capazes e sempre termos o olhar da pessoa que está ali na nossa frente. Pode passar. Bom, a história da medicina, ela vem recheada de coisas muito interessantes e diversas pessoas contribuíram para a história da medicina, não só médicos, mas cientistas, dentistas, pessoas muito importantes como Louis Pasteur, Joseph Lister, Thomas Morton, que era um dentista que nem terminou de fazer o curso dele e foi a pessoa que foi capaz de fazer a primeira anestesia na história do mundo, né? E Christian Bernard, que ele fez o primeiro transplante cardíaco, que eu acho que é um marco na história da medicina, né? Então, nós temos muitas pessoas que contribuíram para que nós chegássemos até aqui e vamos ter muitas mais para que a gente evolua cada vez mais. Pode passar. Bom, existem vários dilemas bioéticos na medicina e quando a gente fala de bioética em medicina, a gente tem sempre que pensar na vulnerabilidade. O paciente não vai à procura do médico por vontade própria, sequer para satisfazer um desejo. Ele vai porque tem uma necessidade premente de socorro. Nessa ânsia pelo socorro e nessa espera pelo atendimento é que acontece o contato das duas partes. Então, para nós que trabalhamos no sistema público, nós sabemos que esse primeiro contato, às vezes, ele é muito difícil. E quando você não tem um primeiro contato sadio, empático, adequado, para você reconstruir essa relação depois, é muito mais difícil. Então, a gente precisa se esforçar muito. Não é fácil.
né? Nós somos personificados como as pessoas que não estão conseguindo dar aquela assistência adequada, mas nós temos que entender que o paciente está ali não é por divertimento, não é por pirraça, é por necessidade. Então, temos que nos esforçar para que esse primeiro contato tente ser o mais saudável possível, o mais ameno possível, né? Pode passar. Sobre a autonomia, que é uma coisa que nos últimos anos vem ganhando força. O paciente é um indivíduo que tem direito de escolher. E para a gente é muito difícil, em alguns momentos, saber que ele não está escolhendo o que nós achamos que é o melhor para ele. Como um paciente de câncer, que nós oferecemos o tratamento, e às vezes ele fala, doutora, eu não quero fazer. E você olha aquela mulher com aquela família, uma mulher jovem, e fala, mas você não quer fazer? Você tem que tentar até a última gota. Não, doutora, a minha escolha é que eu não quero fazer. Isso mexe muito com o psicológico da gente também. Não é fácil a gente entender tecnicamente que aquilo é o melhor, mas o paciente, como pessoa, ele não quer fazer. Então, na autonomia, existe a Carta Europeia dos Direitos dos Pacientes, de 2002, que ela diz que todo ser humano tem direito à informação sobre seu estado de saúde, sobre os serviços disponíveis e como utilizá-los, assim como os resultados das diversas pesquisas e novas tecnologias. Ou seja, nós vivemos uma modernidade. Não escondemos mais do paciente os problemas que ele tem, exceto em raras exceções, como pessoas mais idosas, crianças, quando o consenso familiar diz que nós não devemos falar, mas a família fica ciente. Todo ser humano tem o direito de escolher livremente entre os diversos tratamentos que lhe são oferecidos, após prévia informação, assim como a recusa dos mesmos. E isso é importantíssimo. Isso é a medicina que não é mais paternalista. Nós oferecemos as técnicas, explicamos as técnicas, as possibilidades, mas é o ser humano, o paciente, quem vai escolher o que ele quer e se ele quer. Pode passar. Bom, e aí a gente vem numa sociedade que está se baseando na judicialização, né? Hoje, tudo vira processo. O que é justo e o que não é justo, né? Porque muitas vezes nós somos responsabilizados pela falta do leito, pela regulação, a transferência que não acontece, a ambulância que não tem, né? A medicação que acabou, aquele exame que não tem naquela cidade. Então, o que é que a gente pode considerar um erro médico? É a conduta omissiva ou comissiva, profissional, atípica, irregular, inadequada contra o paciente, que seja feito no exercício da medicina, que pode ser caracterizado como imperícia, imprudência ou negligência, mas nunca como dolo. Ninguém faz medicina querendo maltratar ninguém, né? Nós fazemos medicina, as pessoas que fazem medicina, as pessoas que fazem a área de saúde, elas fazem porque gostam de pessoas, e tem que ser assim. E se alguém faz sem gostar de pessoas, está equivocado e está no lugar errado. Então, as pessoas que fazem medicina, elas devem gostar de pessoas. Então, quem gosta não maltrata, por isso não tem dolo, tá? Pode passar. O erro médico ele pode ser julgado em várias instâncias, né? Instância administrativa, civil, penal, ética. Não vou me deter muito nisso, que eu fiz uma pós em direito médico, mas pode passar. Bom, sobre o CREMEB. Em 2017, foram feitas 308 sindicâncias, e a especialidade médica que foi mais abordada foi a clínica médica por causa das UPAs. As UPAs que não conseguem transferir os pacientes porque não tem vaga em hospital de alta complexidade. O parente, ele não entende que o ente querido dele está morrendo numa UPA ou morreu na UPA. Ele pensa que foi o médico que não conseguiu transferir, que não teve boa vontade. Mas, na verdade, não tem a retaguarda necessária, não tem o exame necessário, não tem o especialista, tá? Então, mais para frente, eu vou dar algumas dicas de coisas muito importantes que o médico plantonista tem que fazer
Então, essa demanda da clínica médica ela é principalmente por causa das UPAs. A administração hospitalar é quando tem alterações dos diretores técnicos, quando não seguem conformidades. Tá? Obstetrícia, né? As pessoas não esperam insucessos de uma gestação. Todo mundo pensa que gravidez é uma coisa que dá tudo sempre certo. E, infelizmente, não é. Mulheres com patologias engravidam e podem complicar, e mulheres que não tinham nada também podem ter complicações. Então, a obstetrícia ela é muito demandada no CREMEB. E ortopedia. Dessas 308 queixas, 96 foram julgadas como procedentes em 2017 e seguiram seus processos para averiguar se havia culpa ou não. Pode passar. Bom, e aí, então, eu trouxe algumas dicas. Como eu falei, eu fiz uma pós em Direito Médico. E, no dia a dia, às vezes, o médico está com pressa, ele tem muito paciente para atender e não escreve o que deveria no prontuário. E, depois, não dá para voltar no tempo. Não dá para a gente fazer aquilo que o filme Superman fez, quando Lois Lane morreu. O tempo não volta, né? Eu até conversei uma vez que eu tive o caso de uma paciente, eu estava dando uma entrevista e a entrevistadora, que tem um viés político diferente do meu, ela olhou para mim e fez: mas vocês não se emocionam com as coisas? Eu olhei, nos emocionamos. Mas às vezes vocês, assim, tem um paciente que está muito mal, vocês não dão muita bola. Eu falei: olha, eu vou te contar no intervalo um caso de uma paciente minha. E eu contei o caso de uma paciente que eu estava no plantão. O pré-parto tinham 16 pacientes. Então, nós tínhamos que tomar conta dessas 16. Eu estava responsável pelaquela área. E eu fui conversar com uma paciente que ela estava muito ansiosa, desequilibrada no trabalho de parto. E aí, fui conversar com jeitinho com ela. Na verdade, ela estava tendo um filho do próprio pai. Ela era abusada desde os 9 anos, ela tinha 21. A irmã dela também era abusada. O irmão cresceu naquele ambiente onde ele entendia que aquilo era o normal. Ele também começou a abusar das irmãs. E ela tinha uma mãe que era doente. Eu fiquei 40 minutos conversando com essa menina. E eu saí, eu me tranquei no banheiro, eu saí, mas eu não pude passar minhas horas de reflexão ali. Então, eu tinha outras pacientes para cuidar. Então, as outras pacientes que eu fui atender depois, eu não posso chegar chorando, me tremendo, indignada. Eu tenho que estar apta, tecnicamente e psicologicamente, para poder prestar o melhor atendimento possível. Então, nós médicos, às vezes, somos mal comunicadores. A gente não fala nossas fragilidades. E tem momentos que não cabe falar nossas fragilidades. E aí a sociedade, às vezes, nos interpreta como frios, né? Eu sou uma pessoa extremamente contra as generalizações. Todas as profissões têm dificuldades, têm pessoas diferentes. Mas, às vezes, o nosso equilíbrio, eu queria pedir a vocês que não vissem isso como frieza. Isso é uma defesa para que a gente consiga prestar o melhor atendimento possível para a sociedade. Então, como salvaguardar? Como é que a gente pode evitar a judicialização desnecessária? Em alguns casos, obviamente, ela vai ser necessária, em outros, não. Jamais se negar a prestar socorro em situação de emergência. Você pode não ter as condições ideais, mas você não pode se negar. Nós temos um juramento. Vamos fazer o que for o melhor possível naquela situação. E sempre esclarecer para quem estiver por perto. Evitar um primeiro contato não amistoso, né? Aquela coisa que eu falo, cuidado com o mau humor. Às vezes o paciente não sabe que seu plantão está com a equipe incompleta, está sem exame, está sem material. Você fica mal-humorado. Quando você chega para atender o paciente, ele acha que você está soberbo. Ele confunde aquilo, ele não entende, ele não tem que entender porque você não falou. Então, esse primeiro contato é fundamental, a gente tentar ter a empatia. Entender que o paciente foi na madrugada porque teve febre, porque ele é pobre, ele não tem uma dipirona em casa.
Porque ninguém orientou a ele que, se ele tomar a medicação e melhorar, ele não precisa ir para emergência. Ele não sabe. Isso passa pelo nível educacional que nossos governantes não investem como deveriam na nossa população. Pronto, termo de consentimento livre esclarecido. É importantíssimo hoje. Ele faz parte do esclarecimento e da autonomia do paciente. Você esclarece, o paciente diz se concorda, assina um termo, e naquele termo tem constando algumas complicações que são inerentes de procedimento e que não é barbeiragem do médico, são coisas que podem acontecer. Um prontuário adequado. Isso é o mais importante. Prontuário sem rasuras, contendo informações com os nomes dos envolvidos em situações especiais, tipo paciente que tem indicação de internamento, mas ela quer ir embora. É bom que se faça um registro, pegue a assinatura da enfermeira, da auxiliar de enfermagem, do técnico de laboratório, registrar. Preencher horário dos acontecimentos, anotar evolução e complicação do paciente, com letra legível, de preferência com o sistema já informatizado. Registrar parecer de especialistas e anotar as não conformidades do paciente. É aquele paciente que a gente opera e fala: Dona Maria, eu preciso ver a senhora daqui uma semana. E Dona Maria não volta. E quando Dona Maria volta, ela volta 2 meses depois com uma super complicação. Isso tudo precisa ser anotado, porque o paciente também tem certas responsabilidades, né? É uma parceria médico-paciente. Pode passar. Não realizar procedimentos com os quais não tenha perícia, conhecimento técnico, e usar técnicas reconhecidas. Então, houve um jogador de futebol famoso, que está tendo até o processo, que foi feita um tipo de bariátrica que não é uma coisa tão sedimentada e está sendo contestada. Então, não aventure no corpo de ninguém, na vida de ninguém. Fazer o que tecnicamente é dito, descrito, aceitável. Porque se der tudo certo, ótimo. Se não der certo, péssimo. Cuidado e atenção ao paciente no pós-operatório. Então, eu tenho meu paciente no pós-operatório, eu tenho que dar atenção às dúvidas, às queixas, aos medos, né? Às coisas que estão saindo do normal. As más notícias devem ser transmitidas pelo médico. Isso é muito importante. Com atenção, esclarecendo os procedimentos em uma linguagem de fácil entendimento, ter um diálogo franco e honesto com o paciente e a família. Quando tem um desfecho negativo, todos nós médicos vamos passar por alguma situação de algum desfecho negativo, porque não somos deuses, somos pessoas. Então, essa notícia, ela deve ser dada. Ninguém deve, o médico não deve pedir que seja assistente social, que vá conversar com a família. A assistente social, ela é um braço amigo, ela deve estar junto com a gente. Mas ela não deve ser a responsável por contar de um óbito, por contar de uma complicação. Então, esse papel, ele é do médico. E nós devemos tirar todas as dúvidas do paciente e disponibilizar o prontuário, para que não fique dúvida, não faça mistério, né? Então, isso é muito importante. Respeitar ao máximo possível a autonomia do paciente, fazer o registro quando essa autonomia for uma escolha danosa, tipo o paciente que precisa ser submetido a uma cesariana porque o bebê está com sofrimento fetal. A paciente se recusa. Eu não posso amarrar a paciente numa maca e fazer uma cesariana sem autorização. Mas eu preciso escrever, eu preciso pegar as assinaturas das pessoas para que aquilo fique comprovado. Porque a autonomia de quem, às vezes, não tem o conhecimento, ela é lesiva e nós precisamos registrar. Nunca prometer um resultado. Como eu falei, nós não somos deuses, nós não prevemos o futuro. Nós vamos falar das possibilidades, vamos dizer que as probabilidades são de grande sucesso, mas que os insucessos e as complicações existem, né? E outra coisa que é muito importante, que a gente chama de handoff, que são nas passagens de plantão, os cuidados com os registros, tanto na troca de plantão quanto nas transferências. É um dos momentos onde mais tem complicação, porque ou não se passou a história adequada, ou perdeu alguma coisa escrita,
ou o colega não entendeu, ou não priorizou, porque você não chegou para dizer, olha, de todos esses pacientes que estão aqui, essas duas são as mais importantes, comece a avaliar o plantão por elas. Então, o handoff é importantíssimo, tá? Para a gente conseguir fazer uma boa assistência. Pode passar. Quando a gente estuda direito médico, a gente enfatiza muito as vulnerabilidades. E aí a gente pensa muito nas vulnerabilidades do paciente. Mas eu queria que hoje, o meu apelo hoje, é para que a gente pense duas coisas. Que a gente sempre mantenha a empatia pelo paciente e que a gente lembre que nessa vulnerabilidade estamos todos nós. Os médicos hoje são a classe profissional que mais comete suicídio. Nós não cuidamos de nós mesmos. Nós embolamos nossos problemas. Nós escondemos nossa depressão, nosso transtorno bipolar, nossas tristezas. E aí, às vezes, nós vamos caminhando por um caminho ruim. Então, às vezes, alguns bebem, outros tomam medicação. Estudantes estão se matando. Tomam remédio para poder estudar, depois tomam remédio para poder dormir. Isso não pode. Nós temos que mostrar para a sociedade, e isso é uma tarefa nossa e das nossas entidades de classe, que nós somos pessoas, que nós também ficamos doentes, que nossos filhos também têm problemas, que nós temos parentes com câncer, que nosso casamento está ruim e que nós estamos passando por dificuldades. Então, vamos nos incluir nessa vulnerabilidade. Vamos nos incluir nessa vulnerabilidade e aprender que não é vergonha médico pedir ajuda, médico pedir socorro. Ano passado, eu ajudei a salvar a vida de uma colega que estava cansada e não tinha coragem de pedir ajuda a ninguém. E escondia. E você entra no Facebook, tudo lindo. Fotos sorridentes, tudo lindo, maravilhoso. E ela estava destroçada. E ninguém sabia, porque ela achava que era uma vergonha um médico dizer que tem depressão. Então, fica aqui o meu apelo para os colegas, para que a gente tenha uma melhor comunicação com a sociedade, que a gente mostre que a gente é gente, e que a gente também tem problemas, e que a gente também precisa de ajuda. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada. Eu convido a vereadora Neinha para, em nome desta casa, entregar uma placa em agradecimento pela palestra proferida à doutora Mônica Menezes Bahia. Em nome dos vereadores desta casa, dos servidores da Câmara Municipal de Feira de Santana, eu gostaria de externar minha alegria e satisfação pela realização desta sessão solene, em homenagem ao Dia do Médico, profissional responsável por cuidar e promover a saúde da população. O Dia do Médico é celebrado em 18 de outubro, em homenagem a São Lucas, um dos 4 evangelistas do Novo Testamento. Lucas era médico, razão pela qual se decidiu homenagear os profissionais com o mesmo dia da festa de Lucas. A medicina é, sem dúvida, um curso de grande relevância, admirada por todos. Parabéns para aqueles que dedicam suas vidas
a cuidar de outras vidas. Hoje eu estava almoçando com um médico e ele dizia que a vida de médico é uma rapadura. Doce, mas não é leve. Mas não é mole, melhor dizendo. Anunciamos a execução do hino à Feira de Santana. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira. Eu quero agradecer a presença dos vereadores Cadmiel Pereira, Jerusa Sampaio, João Bililio, Lulinha, Neinha, Rondo Povo. Agradecer a presença de cada um dos senhores, de cada uma das senhoras, e declaro, portanto, encerrada a presente sessão solene, convidando a todos que assinem a ata de registro desta cerimônia. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Queria também informar que a vereadora